Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shamasundara Shikanda Shekara Azmira Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nittarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Ashtottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shri Upado Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 15, verso 16. Às vezes, o que parece ser piedade é apenas pecado, e às vezes o que normalmente é pecado pode ser considerado piedade. Por conta disso, parece não haver muita distinção clara entre piedade e pecado. Vamos ler aqui o comentário para ver se a gente entende melhor. Então, aqui no comentário, Srila Prabhupada ele diz o seguinte, que se um homem, por exemplo, abandona a sua esposa e filhos, ele certamente deverá ser considerado um canalha. E isso é uma atividade, isso é um pecado, abandonar a família, se eximir das responsabilidades. Mas, se esse mesmo homem abandonar a sua família para aceitar a vida renunciada de sannyasa, ele então deverá receber o respeito de uma grande alma. Então, portanto, nós podemos concluir que pecado e piedade dependem das circunstâncias e são, portanto, difíceis de serem definidos. Os seres humanos são considerados como sendo capazes de distinguir entre bem e mal, e assim se tornam responsáveis por suas atividades piedosas ou pecaminosas. Os animais, por outro lado, por estarem imersos na ignorância, não podem ser culpados por suas ofensas que surgem devido a essa ignorância. A ignorância, no caso, seria um instinto. Mas os seres humanos
que atuam como se fossem animais, com a ideia de que você não pode se sentir culpado por qualquer coisa que você faz, você pode ser capaz de fazer aquilo que você desejar, sem que isso seja um pecado. Esses seres humanos certamente deverão nascer como os animais, então assim absortos em ignorância. A gente tem aquela famosa frase, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Essa é uma frase extremamente materialista, envolta em ignorância, uma frase de cunho demoníaco, ou seja, visa deixar o homem refém dos seus impulsos da mente, dos sentidos, simplesmente dizendo que qualquer coisa que ele faça é válido porque ele fez com paixão, com desejo. Só que a vida humana não é assim. Ao ser humano é dado um outro nível de compreensão, de capacidade de discernimento e, portanto, também lhe é dada a responsabilidade por seus atos, diferente de um animal. Então, o animal tem um certo limite de cálculo para aquilo que ele pode fazer ou não fazer. Já o ser humano não. O ser humano ele tem total, ou pelo menos grande, liberdade para pensar sobre seus atos, refletir, aprender com eles e principalmente questionar os próprios hábitos. Um animal não questiona os seus hábitos, o animal não se reúne para decidir se eles vão ou não romper com o instinto e vão fazer coisas que antes eles não poderiam fazer. Eles não fazem isso. Agora, o ser humano ele pode e deve discutir como elevar-se do estado de ignorância, de tamaguna, para o modo da bondade, sattva-guna. Esse é um dever do ser humano. E quem vai ajudar a humanidade a evoluir são os grandes mestres, que já estão situados nessa plataforma da bondade, na verdade da bondade pura e transcendental, que entendem as palavras de Deus nas Escrituras, que é o que nos revela o que é pecado e o que é a virtude, e assim eles vão auxiliar a humanidade, aconselhando as pessoas a seguirem um caminho ou outro. Verso 17. As atividades que irão degradar ou elevar uma pessoa não são a causa da queda daqueles que já são caídos. De fato, aquele que já está deitado no chão não pode, em consequência, cair mais além do que aquilo. A associação material, que é ditada de acordo com a sua natureza, é considerada uma qualidade boa. Por exemplo, a associação de uma mulher por exemplo, seria um pecado. A associação com uma mulher, seria um pecado para uma pessoa que está na vida renunciada. Mas é uma grande qualidade, uma grande virtude para aquele que deseja ser um chefe de família. Então, dependendo da situação, aquele mesmo objeto, aquela mesma pessoa, ela pode ter uma influência tanto negativa quanto positiva. É claro que existem situações e atividades que jamais poderão ser consideradas piedosas, tá? E outras que jamais poderão ser consideradas pecaminosas, independente do contexto, porque elas são absolutamente ruins ou boas em si mesmas. Verso 18. Quanto mais
alguém se distancia de si mesmo, quanto mais alguém se distancia de atividades pecaminosas ou materialistas, mais ele se torna livre desse cativeiro material. Tal renúncia é a base da religião e remove todos os tipos de lamentações, ilusões e medo. Quando alguém é atraído por objetos dos sentidos, o apego por eles certamente se desenvolve em seu coração. Este apego dá origem à luxúria, da luxúria vem a ira, da ira vem a violência e assim por diante. Então nós precisamos entender qual é o caminho da degradação. O caminho da degradação vem, primeiro, pela atração dos seus sentidos por algum objeto. Depois, para a tentativa de desfrutar desse objeto. Em seguida, vem a luxúria, que é o quê? O apego pelo desfrute intenso. Dessa luxúria surge o quê? A ira. Por quê? Porque os sentidos não conseguem se satisfazer tanto quanto eles desejam, porque existe um limite para o mundo material. Então, quando ele se sente frustrado nessa tentativa de desfrute, ele acaba ficando irritado, raivoso, e em consequência surge a violência. Verso 20. Das discussões surgem uma ira incontrolável, e essa ira é produzida e essa ira produz uma espécie de ilusão. E dessa ilusão, rapidamente a pessoa perde o seu poder de discriminação. Ou seja, o seu poder de definir o que é certo e o que é errado. 21. Ó Santo Uddhava, a pessoa que perdeu o poder da discriminação é tão boa quanto um objeto morto, uma pessoa morta, perdão. É tão boa quanto um morto, um cadáver. Como resultado de sua ignorância, ela perde a oportunidade de alcançar a meta máxima da vida. – 22. Aquele que inutilmente passa a sua vida simplesmente mantendo a si mesmo com qualquer tipo de alimento que ele recebe, sem qualquer esforço pessoal, não é melhor do que uma árvore. Viver inutilmente em ignorância como uma árvore, né, faz com que a sua respiração não seja melhor do que a de uma planta. Tal pessoa, que é quase um cadáver, não tem qualquer compreensão sobre si mesmo e sobre os demais. As pessoas, por exemplo, que gostam de andar nuas o tempo inteiro, né, elas, na verdade, são pessoas que querem viver como árvores. As árvores vivem nuas. Isso tem até um passatempo que aconteceu com Narada Muni, quando ele estava passando pela floresta em um determinado local, onde havia um lago, e nesse lago estavam os dois filhos do rei Kuvera, Manigriva e Nala Kuvera. E eles estavam ali desfrutando com várias moças, estavam todos nus, bêbados. E Narada Muni, de repente, chega ali, assim, né, de surpresa, sem esperar encontrá-los ali, e rapidamente as moças cobrem os seus corpos, ficam envergonhadas, né, procuram se esconder, mas os rapazes, totalmente intoxicados e cheios de orgulho e, enfim, arrogância devido ao poder por serem príncipes, eles desafiam Narada Muni e começam a usar palavras de baixo calão, tentando humilhá-lo,
dizendo que o que ele queria ali, no meio, se ele queria desfrutar também com eles, por que ele tinha que aparecer logo naquele momento, quem era ele para vir ali perturbar o desfrute deles, enfim. Falou uma série de coisas para Narada Muni. Então Narada Muni pensou o seguinte: muito bem, eles precisam de uma lição, do contrário, eles não irão mudar esse comportamento. Então, já que eles querem ficar nus no meio da floresta, sem qualquer vergonha de seus corpos, eu vou transformá-los em 2 árvores. E é claro que a maldição de um santo é sempre uma bênção. Então ele deu a oportunidade para esses 2 jovens nascerem como 2 árvores gêmeas, aonde? No pátio da casa de Krishna, em Gokula. Então, passado um tempo, quando Krishna nasce e vem a esse mundo, acontece o passatempo em que ele é amarrado por sua mãe no pilão e automaticamente acontece o quê? Ele puxa esse pilão e quer passar entre essas 2 árvores que estão na frente da casa dele. E ele derruba essas 2 árvores. Então, por terem recebido o toque de Krishna e serem desenraizadas por Krishna, esses irmãos, eles acabam se libertando daquele nascimento ruim, daquele karma ruim que eles tiveram e manifestam as suas formas espirituais plenas. E se tornam 2 servos de Krishna lá na casa de Krishna. E cujas funções eram falar os passatempos de Krishna, contar os passatempos de Krishna para todos os Brajabasis. Então eles se reuniam para ouvir os passatempos de Krishna, contados então por esses 2 irmãos. Verso 23. A conquista do desfrute celestial como resultado de atividades piedosas não é a meta mais elevada da vida humana. Assim como uma criança, ela é prometida, né, receber um doce para criar o seu desejo por tomar um remédio. A promessa de receber benefícios nos planetas celestiais, que são descritos nas Escrituras, também são criados apenas para manifestar o desejo de executar atividades piedosas. Então é como se Krishna estivesse dando a oportunidade das pessoas receberem acesso a esse paraíso, entre aspas, não um paraíso material, mas não deixa de ser uma espécie de paraíso, se elas executarem atividades piedosas. Então elas levam uma vida regrada aqui na Terra, uma vida extremamente piedosa, uma vida pacífica, uma vida de respeito às outras entidades vivas, simplesmente fazendo atividades religiosas, e aí ela ganha acesso então a esses planetas celestiais onde ela vai desfrutar. Claro que são pessoas comuns, não os devotos. Os devotos não têm interesse algum em ir para esses locais. Os devotos, eles podem até ir para o inferno, eles não se preocupam. O que eles querem é simplesmente ter acesso à prática devocional. Enquanto eles puderem fazer prática devocional, para eles não importa aonde eles estiverem. 24. Desde o seu nascimento, os seres humanos naturalmente se tornam inclinados a propensões animalísticas ou animalescas, e uma longa duração de vida, gratificação dos sentidos, força física, influência pessoal, amigos e família, todos os quais criam anartas, que na verdade destroem o verdadeiro propósito da vida. Ou seja, tudo isso gera anartas, ou seja, obstáculos no coração. São atividades que vão construindo um muro, e esse muro vai nos separando de Krishna, vai ficando um muro cada vez mais alto e mais largo.
que nos afasta de nossa verdadeira essência e da nossa relação com Krishna. Então, a meta da vida é você renunciar a tudo e simplesmente se dedicar ao serviço devocional de Krishna. Mas não significa que você tem que fazer isso a qualquer custo, hoje, agora. Não é assim. Você precisa se preparar para isso. Tá? Muita gente pergunta, mas eu não consigo viver renunciado, então como é que eu posso fazer Bhakti? Eu falei, mas ninguém falou que é para você abandonar tudo agora, jogar tudo para o alto. Ninguém falou isso. O que você precisa é começar a se preparar para essa vida, que talvez nem vai ser nessa vida agora, vai ser uma vida futura, pode ser daqui a 20 vidas que você vai conseguir renunciar. Mas você precisa começar. E primeiro você precisa saber, né, o que é esse processo. Então, não é que você, para fazer Bhakti, você precisa ser uma pessoa renunciada. Não cometa esse erro. Eu já expliquei isso algumas vezes. Bhakti não é o resultado da renúncia. A renúncia que é o resultado de Bhakti. Você tem que fazer Bhakti, você tem que adorar Krishna, você tem que amar a Deus. E em consequência desse amor, em consequência dessa misericórdia, dessa relação que você estabelece com Krishna, é que você conquista a capacidade de renunciar ao mundo material. Primeiro você precisa ter uma atitude positiva, você precisa agregar algo positivo. Não é começar com o negativo, ou seja, não é começar renunciando ou tirando, mas é começar agregando, adicionando Krishna na sua vida. Só assim você consegue, de fato, renunciar. Sem saborear algo mais elevado, você não perde o gosto por algo inferior. Então, Bhakti surge, depois é que vem a renúncia. Correto? 26. Sem compreender a verdadeira intenção da literatura védica, algumas pessoas de mente maldosa, né, como por exemplo os karma mimamsakas, que estão iludidos por declarações de promessas em planetas celestiais, né, que são encontradas nos Vedas, eles propagam essas falácias como se fossem o objeto supremo da vida, ou seja, chegar num planeta celestial como se fosse a meta suprema da vida. No entanto, essa não é a opinião das autoridades védicas, como por exemplo Vyasadeva, que conhece o verdadeiro significado dos ensinamentos védicos. 27. Homens materialistas que são naturalmente muito luxuriosos e ávidos pensam que palavras bonitas, as palavras bonitas dos Vedas, né, não são na verdade a meta final. Estando cegos pela fumaça e pelo brilho do fogo sacrificial, eles não podem compreender as suas atuais posições. 28. Meu querido Uddhava, aqueles que executam rituais védicos com a esperança de alcançar uma gratificação dos sentidos futura, não podem compreender que eu estou situado dentro de seus corações e que todo esse universo é não diferente de mim, sendo uma manifestação da minha energia. Seria como se os seus olhos estivessem encobertos por uma densa neblina. Versos 29 e 30. Aquele que tem a propensão para a violência na forma de comer carne, aquele que mata ou abate animais durante a execução de sacrifícios. Através dessas declarações, os Vedas criaram o quê? Uma regulação para essa propensão à violência.
Os Vedas nunca encorajaram a matança de animais, nem mesmo prescreveu isso. Sem conhecer a minha verdadeira intenção, os trabalhadores fruitivos, que são fãs da violência, da adoração aos semideuses, aos antepassados, às criaturas fantasmagóricas, e têm um desejo de alcançar prazeres celestiais, eles assim matam cruelmente animais inocentes em sacrifício. Então aqui tem um ponto muito interessante. Existe sim nos Vedas a recomendação para você fazer sacrifícios de fogo com animais. Você tem o Gomeda Yagya, onde sacrifica-se uma vaca, e o Ashwamedha Yagya, onde sacrifica-se um cavalo. Só que quando esses rituais são feitos da maneira correta, qual é o destino deste animal? Este animal ele é enviado para Vaikunta, ou seja, ele vai para a morada do Senhor. Segundo, ele não sofre qualquer dor. Por quê? Porque os brahmanas que estão fazendo o ritual cantam mantras que fazem com que o animal não sinta qualquer dor. Tá? E o animal será oferecido para o prazer do Senhor Supremo, não para ser comido. Então tem uma grande diferença entre esse ritual autorizado, que concede à alma do animal a morada suprema, através de mantras, através de encantamentos, através de toda uma energia espiritual que flui ali e que permite esse milagre, vamos dizer assim, tá? Do que simplesmente você colocar um animal numa fogueira ou simplesmente cortar o animal e oferecer o sangue dele para algum semideus para você poder comer a carne daquele animal. Tem uma diferença muito grande. E foi pensando nisso que Buda descendeu. É o Buda Avatar, que é o primeiro Buda. O Buda que descendeu há mais ou menos 3.500 anos atrás. Ele veio com a intenção de justamente acabar com esses sacrifícios de animais que estavam fugindo das regulações védicas, simplesmente com o intuito das pessoas se alimentarem da carne desses animais. Então, quando o Buda vem, ele prega para essas pessoas dizendo, olha, não dá mais para vocês continuarem matando animais. A reação kármica é muito forte. O universo inteiro sofre com tudo isso, principalmente com a matança de vacas. A matança das vacas é a causa entre as guerras da humanidade. Uma das reações, né? Então Buda, ele faz com que todos se tornem vegetarianos, mas ele precisou, para isso, fazer com que eles abandonassem a cultura védica. Então, o Buda ele cria o budismo. Esse é o Buda original, ele não é o Siddhartha Gautama ou o Sakyasingha Muni. Esse é o Buda Avatar. O Siddhartha Gautama, Sakyasingha, o príncipe, ele aparece 1000 anos depois desse Buda original. E acaba sendo confundido com o Buda original, como sendo o próprio criador do budismo. Mas não é verdade. Ele nasce no Nepal e ele vai para Gaya, onde apareceu o Buda Avatar, e ele medita sobre aquela mesma árvore onde o Buda Avatar apareceu e também meditou. Só que esse segundo Buda, ao contrário do primeiro, ele come carne. Então eles não podem ser o mesmo de maneira nenhuma. O segundo Buda prega simplesmente a meditação, né, e a indiferença em relação à existência. É o que depois leva ao Zen budismo e outras, né, linhagens mais radicais. Mas o fato é que ele nunca negou carne. Tá? Então existem 2 Budas, não um só. Tá? E o primeiro é que é o original, né, que é uma própria encarnação de Krishna. Está entre um dos 10 principais avatares. Correto? Verso 31. Assim como um homem de negócios tolo deseja obter sempre mais riqueza, ele pode receber
um oceano de riqueza, né? E investir, né, essa sua riqueza de maneira especulativa e assim acaba perdendo tudo, esses trabalhadores frutivos que desejam a experiência em planetas celestiais após a morte, que na verdade é apenas como um sonho, eles estão, como se diz, desperdiçando o seu tempo ao executar os sacrifícios védicos. Texto 32. Trabalhadores frutivos, sob a influência dos três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, adorando os semideuses, que estão também influenciados por esses três modos, diga-se de passagem. Os semideuses também estão também são seres materiais, né? E que não me adoram, né? Ou seja, eu que sou transcendental a esses três modos da natureza material. Então, embora os semideuses liderados por Indra sejam partes e parcelas de mim, Krishna diz, quando eles são adorados como deuses independentes de mim, isso constitui o quê? Uma impropriedade, ou seja, uma espécie de heresia. Então você só pode adorar um semideus em relação com Krishna, ou seja, consciente de que eles são parte e parcela de Krishna, consciente de que o resultado que eles podem conceder para você vem de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna fala, tudo que os semideuses concedem, na verdade, sou eu quem concedo. Quando você adora um semideus, na verdade você está me adorando. É assim que você deve ver os semideuses, sempre em relação com Krishna. 33, 34. As conversas sobre mim não são satisfatórias ou prazerosas para aqueles que têm avidez, cobiça, orgulho e cujas mentes estão atraídas por palavras bonitas da seção de karma dos Vedas. Por causa de seu excessivo orgulho e cobiça, essas pessoas pensam, eu irei para os planetas celestiais como resultado da minha adoração aos semideuses e poderei desfrutar de muita felicidade lá. Quando o nosso desfrute acabar, retornaremos para este mundo, numa família aristocrática muito bem situada, né, socialmente. 35. Os Vedas, que consistem de 3 divisões, revelam que a alma é espiritual e que nada além disso, e que nada tem a ver com a existência material. A alma não é um produto da matéria. Grandes sábios explicam essa verdade de maneira esotérica. E eu aprovo, os seus ensinamentos confidenciais sobre isso. Aqueles que têm um coração puro são capazes de receber o conhecimento védico, enquanto aqueles que têm o coração contaminado certamente cairão de suas posições. Então, o que Krishna está dizendo aqui? Que por mais que você queira ser piedoso, fazer atividades piedosas para ir para um planeta celestial, desfrutar dos sentidos, ou seja, deixar de pensar na vida espiritual, deixar de pensar numa vida regulada, faz com que você, na verdade, involua. Porque aquela tendência ao desfrute ou pelo desfrute vai ficar impressa no seu coração. E quando você voltar para a Terra, a tendência que você vai ter é de querer desfrutar também. Então, não vale a pena. Não vale a pena você levar uma vida piedosa para chegar no céu, desfrutar e depois voltar, nascer numa família aristocrática e começar novamente a desfrutar.
porque isso pode te levar, inclusive, a nascer de novo como um animal, como já foi explicado aqui claramente nos versos anteriores. 36. O som transcendental dos Vedas é muito difícil de ser compreendido e se manifesta em diferentes níveis dentro dos ares vitais, dos sentidos e da mente das pessoas. Na verdade, o som transcendental dos Vedas é ilimitado, incompreensível e muito profundo como um oceano. 37. Eu sou, Krishna diz, o ilimitado e poderoso Senhor Supremo, situado dentro dos corpos de todas as entidades vivas. E eu estabeleço a forma sutil e transcendental do som. 38 a 40. Assim como uma aranha produz uma teia da sua boca, o Senhor Supremo manifesta a si mesmo como sendo o ar vital primordial, consistindo de todos os textos sagrados védicos e cheio de prazer transcendental. O Senhor, do céu de seu coração, cria o som védico ilimitado através da potência da sua mente. As vibrações sonoras dos Vedas, então, são espalhadas em todas as direções, adornadas com várias letras, métrica, consoantes, vogais e semivogais. Os Vedas são expressos em diferentes métricas, cada uma tendo 4 sílabas a mais do que a anterior. Finalmente, o Senhor Supremo, ele recolhe, ou ele guarda novamente essa manifestação ilimitada do som védico dentro de si mesmo. 41. As métricas dos Vedas são Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trishtup, Jagati, Atichanda, Atiasti, Atijagati e Ativirat. São as maneiras que você pode recitar os Vedas, né? São as diferentes métricas. 42. Eu sou o verdadeiro conhecedor dos Vedas, e sou eu que devo ser conhecido pelo estudo dos Vedas, Krishna diz. Aquilo que deve ser conhecido, aquilo que é prescrito e aquilo que está, na verdade, sendo revelado pelos Vedas, permanece um mistério para as almas condicionadas. Então, Krishna é ele mesmo, ele precisa vir até esse mundo material para apresentar, para revelar esse significado, ou seja, o propósito final dos Vedas, que é revelar ele mesmo. Então, é bem interessante, porque os Vedas têm a função de revelá-lo, só que ele é quem tem que vir para dizer, tá, eu sou esse, e agora eu vou explicar o que os Vedas querem dizer. Então, ele faz como se fosse vamos dizer assim, uma dobradinha com os Vedas, né? Ou seja, um dá validade para o outro. Né? Os Vedas dão validade para Krishna e Krishna dá validade para os Vedas. E não poderia ser diferente, porque a mente humana estando em ilusão, Krishna precisa jogar com isso. Né? Krishna precisa fazer com que a mente seja persuadida a aceitar que ele é Deus. Isso é o mais complicado. E como que ele faz isso? Ele primeiro manifesta uma literatura vastíssima, perfeita e completa, do nada, que homem nenhum seria capaz de compor. Depois, dentro dessa literatura védica, ele revela o seu nome como sendo do Senhor Supremo. Aí depois ele vem até a Terra
e se revela. Fala, ó, eu sou esse Krishna que a literatura diz. E assim ele dá sequência à literatura, criando outras literaturas, como por exemplo Bhagavad Gita ou Uddhava Gita, tá? Através dos seus diálogos, porque tudo que Krishna fala é védico, é uma literatura sagrada, faz parte da literatura, a palavra de Deus, não importa o que seja, um sim ou um não, qualquer coisa que Deus profira com a sua boca de lótus é literatura sagrada. Então assim, ele cria todo esse mecanismo, né, de persuasão para que as almas condicionadas possam entender o que está acontecendo. Possam aceitar a autoridade dos Vedas, bem como aceitar a autoridade do próprio Krishna em pessoa. Então aqui termina o capítulo 15. Na próxima aula, então, daremos sequência à leitura do capítulo 16, que é a enumeração dos elementos da criação material. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.